E aqui nós vamos fazer um raio-x da Academia de Circuitos Elétricos. Bom, para começar, a gente tem o curso dividido em sessões e dentro de cada sessão nós temos módulos. Por exemplo, Introdução à Análise de Circuitos. Nós temos 4 módulos. Aqui nós falamos conceitos básicos, né, o primeiro módulo. Aqui é para quem ou quer fazer uma reciclagem, né, quer vir aqui com novas ideias, está reiniciando os estudos em circuitos elétricos e quer pegar uma base e já quer pegar a ideia, tipo assim, o nosso curso na mesma ideia, né, na mesma sequência, na mesma, como é que se diz, na mesma linha de raciocínio, já internalizando como é que a gente trabalha aqui, como a gente apresenta. São várias aulas, e aí nós falamos aqui de componentes, cargas, melhor, no próximo módulo que falamos sobre componentes, mas aqui falamos sobre as grandezas elétricas, né? As leis relacionadas, fazemos cálculos, já falamos de associação de resistores, e ao final aqui nós temos algumas práticas de bancada. Voltando, e para voltar você vem aqui em ver todos os módulos, aí nós vamos para componentes elétricos. Aqui nós vamos ter uma noção de como funciona uma bateria, processo de geração, transmissão e distribuição de energia, fontes independentes e dependentes e os componentes, né, os principais componentes que nós podemos trabalhar, né, inicialmente. Métodos de análise, aqui nós vamos falar análise nodal e análise de malhas. Vamos ver como a gente pode simular, nós vamos ver vários exemplos, né, de aplicação da análise nodal em diferentes circuitos, né, que sempre vai ter um desafio diferente para a gente resolver. Voltando, para encerrar aqui a primeira sessão, nós temos os teoremas de circuitos. Nós vamos entender quando esses teoremas podem ser aplicados, quais são os principais teoremas que nós trabalhamos. Teorema da superposição, teorema de Norton, transformação de fontes, teorema de Thevenin e máxima transferência de potência. Na próxima sessão, nós falamos sobre análise de circuitos no domínio da frequência. Então, aqui a gente insere mais componentes, mais características, né, aos circuitos. Primeiro módulo aqui dessa sessão, nós começamos falando sobre o que é um sinal, nós fazemos uma revisão muito boa sobre trigonometria, né, identidade trigonométrica, nós vamos já com exemplos, vamos entendendo o sinal alternado, e aí vamos entendendo novos termos, né, que a gente tem que trabalhar, por exemplo, valor médio, valor RMS, e aí daqui para frente é trabalhar com números complexos, que é fazer realmente a transição, né, a transformação do circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência. E aí nós vamos ver como os componentes capacitores, resistores e indutores se comportam no domínio da frequência. Nós vamos ter ali também, novamente, questão de associação, né, de componentes, porém agora vai ser associação de impedâncias, que aí a gente vai ter que considerar reatâncias capacitivas e indutivas, além da resistência. O módulo senoides e fasores serve de base para esse módulo aqui, análise em regime estacionário, que aí aqui a gente vai aplicar os métodos de análise, né? A análise de malha, análise nodal e também os teoremas de circuitos. E aí a gente vai ver como a gente pode obter, né, a questão de circuito equivalente Thevenin de um circuito no domínio da frequência. Dedicamos um módulo para falar sobre potência em circuitos de corrente alternada. Começamos falando sobre potência instantânea, potência média, exercícios. Depois a gente vai para a máxima transferência de potência e a gente vai para uma das grandezas mais importantes no dia a dia da análise de circuitos, que é a potência aparente e o fator de potência. Além disso, nós vamos ter a potência complexa e também como corrigir o fator de potência, né? Como a gente faz ali, como a gente determina os capacitores que a gente tem que inserir ao circuito para a gente ter um alinhamento ali, um mínimo deslocamento de fase entre a fase da tensão e a fase da corrente. O último módulo dessa sessão é falar sobre circuitos trifásicos. Então a gente já começa entendendo grandezas de linha, grandezas de fase. Nós vamos também entendendo os esquemas de ligação, né? A gente fala muito do estrela-estrela, estrela-triângulo, triângulo-triângulo, né? E a gente vai entendendo quais são os valores, né, e as relações entre tensão de fase, tensão de linha e corrente de fase. Nós falamos da potência em circuitos equilibrados, correção de fator de potência de um circuito trifásico e também circuitos desequilibrados, que é o que a gente vê na maioria, né? A gente não vê, por mais que a gente se esforce, a gente não tem no dia a dia, assim, nas instalações, cargas
equilibradas, por assim dizer. Sistema trifásico, então, nas 3 fases a gente não tem o mesmo valor de carga, mas valores próximos. E aí a gente tem que trabalhar com esses circuitos desequilibrados. Por fim, nós falamos sobre a medição de potência trifásica. E depois exercícios. Por enquanto, são esses módulos que eu estou apresentando para vocês. Porém, durante o período, esse período de 1 ano que vocês têm de assinatura, vocês vão ver que os módulos vão aumentar, nós vamos trazer mais conteúdos. E se você está interessado em participar da Academia de Circuitos Elétricos, você clica no botão Eu Quero, que está logo abaixo desse vídeo. E aí vai ter diversas formas de você efetuar o pagamento. Pode ser parcelar no cartão, Pix ou boleto. O conteúdo ele é apresentado em vídeo e temos materiais em PDF, que você pode fazer o download. Exemplo, você vai vir aqui nessa aula aqui, circuitos trifásicos. Tá aqui a aula principal, aqui você tem as opções, de seguir aqui. Que está apresentando as sessões para você. Tá? Todas as aulas dos módulos da seção de circuitos elétricos estão aqui. E aqui embaixo você vai ter o material para fazer o download. E é isso, pessoal. Faça a sua inscrição na Academia de Circuitos Elétricos, que eu te ensino o passo a passo da análise de circuitos elétricos.